A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você. No livro de Salmos, para variar, tem o Salmo 78, bastante extenso por sinal. São 72 versículos que você vai ler em casa depois sossegado. Mas hoje nós vamos ler apenas um versículo, que é o 19. Vamos lá. Salmo 78, versículo 19. Esse não é um salmo de Davi, é de Asaf. E falaram contra Deus, em outras palavras, duvidaram de Deus e disseram: poderá Deus, porventura, preparar-nos uma mesa no deserto? Amém? Pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Nós temos que ler o Salmo 78 inteiro para entender o contexto e assim temos mais propriedade para entender este texto. Asaf, nesse cântico longo, essa poesia longa, ele procura despertar Israel que a salvação está somente em Deus. Ele denuncia a rebelião desse povo, que deveria ser o povo mais vencedor da história humana. E se a gente lê as Escrituras, a gente vê que é o povo mais perdedor. Sempre pelo mesmo motivo, por virar as costas para Deus, por não obedecer a Deus. E obedecer a Deus não implica em castração de personalidade, em perder a liberdade. É exatamente o contrário. A nossa personalidade é potencializada pelo Espírito Santo de Deus. A nossa liberdade é genuína, é verdadeira, porque, como eu gosto de dizer, a verdadeira liberdade é a liberdade de não fazer, porque o mundo não tem opção. O mundo tem que fazer. Se perder, a sociedade está apodrecida. A moralidade já não existe mais, muito pelo contrário. A imoralidade hoje é jogada na nossa cara, onde quer que a gente ande, não é? Então a liberdade em Cristo é de não fazer. Eu opto por não fazer e eu me sinto livre por não ter vontade de fazer. Deu para entender o que eu quero dizer? Isso significa: se o Filho vos libertar, como está escrito, verdadeiramente sereis livres. Então viva a liberdade em Cristo. Porque a liberdade que o povo entende por aí é aquela liberdade que acaba em vícios, em morte, em sofrimento e assim por diante, prisão, né? Suicídio, e se julgam livres, né? Então fique firme em Jesus, fique firme nessa liberdade de não fazer. Mas então ele denuncia toda essa situação, né? E procura explicar também para Israel por que Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel e depois colocar a Israel unida nas mãos de Davi como rei. E então, acentuando este versículo, pode acaso Deus preparar-nos uma mesa no deserto? Foi uma das muitas formas que Israel usou para afrontar a Deus. Um povo que foi abençoado, foi libertado, água rompia da rocha, carne caía do céu, o pão fresquinho através do maná todo dia. E aí na primeira luta eles fazem essa pergunta, né? Na primeira prova, vamos assim dizer. Porque Deus não engana ninguém, Deus não te engana. Ele não diz para você que a tua vida vai ser um mar de rosas, que você vai ter algumas aflições,
mas que você não deve desanimar, não perder o ânimo, muito pelo contrário, ter bom ânimo, porque Ele já venceu esse mundo. O que Ele quer dizer? Que nós estamos no mundo, mas não somos mais no mundo, e esse mundo que nós vivemos pertence ao diabo, mas nós pertencemos a Deus. Há um texto lá no profeta Naum, que nós já pregamos aqui, até foi numa 21ª semana de Daniel, né? O profeta Naum diz assim: o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha o tamanho do nosso Deus. Deus mais fala com seus filhos, principalmente nas tormentas, nas tempestades. É por isso que tantos se deixam abater nesses momentos, porque não dão liberdade para o Senhor falar com eles, porque não acreditam e não conhecem suas promessas, né? Ele diz para Josué, melhor dizendo ao contrário, falou ao Senhor, né? No dia em que o Senhor entregou o povo amorreu nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas uma coisa extraordinária, que são figuras originais, né? Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou dos seus inimigos. Não houve dia semelhante a este, nem antes depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Deus ouve as orações mais doidas, nos momentos assim mais difíceis das nossas vidas. Ah, mas pastor, não seja criança de acreditar que o sol vai parar, a lua vai parar por uns minutos para um homem vencer uma batalha. A ciência já comprovou isso, que houve esse hiato. Em algum tempo, a ciência está tão avançada, gente. Esses documentários que eu sou apaixonado, eu fico bobo de ver como a ciência, principalmente nessa área, agora eles estão malucos com Marte, né? Porque estão querendo ir para Marte. Meu Deus do céu, vai para o fundo do mar, que dá mais resultado. Tem muito mais coisa para comer e para descobrir. Mas enfim, estão indo para Marte, né? E então Jó, assustado e humilde, diante da grandeza e do poder de Deus revelado nesses quatro capítulos, né? Ele diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, que é o nosso caso, quando nós não conhecemos a Deus mais de perto, e só tem um jeito de conhecer a Deus mais de perto, é através das Escrituras, porque são as Escrituras que revelam Deus. Então ele nunca tinha ouvido uma resposta como aquela que Deus deu a ele. Por isso eu incentivo você a ler 38, 39, 40 e 41 de Jó, meditar nessa resposta de Deus a Jó. Então ele diz assim: antes eu conhecia só de ouvir falar, como muitos de nós, infelizmente. Então ele dizia: mas agora os meus olhos te veem, e se você quiser ver Deus, você vai ver aqui. Não fique nessa de anjinho para cá, coisinha para lá, não sei o que não. Deus se revela aqui, né? E aí ele dizia: por isso eu me abomino, estou com raiva de mim, por ter duvidado e desconhecido esse Deus. E por isso eu entendo que todas essas coisas me aconteceram, né? E eu me arrependo no pó e na cinza. Então nós temos que entender, gente, que Ele é o oleiro, nós somos o barro, e o oleiro faz o vaso na forma que ele quiser, mas ele faz o vaso conforme a necessidade. Um vaso pequeno, um vaso maior, um vaso mais bonito, um vaso mais cheinho, um vaso mais comprido, um vaso grande, um vaso piquitiquinho, e assim por diante. Ainda ontem eu estava com um pequenininho, que aquele oleiro aqui num aniversário meu, montaram uma olaria aqui que ele fez, e tem outros daqueles que sobraram aí milagrosamente, que eu levei lá para o sítio. Nenhum é igual ao outro. Se um simples homem pode fazer isso, imagine o oleiro perfeito, o que não pode fazer. Por isso você não é igual a mim,
por isso eu não sou igual a você. Por isso, apesar de nós termos 8 bi, não dá nem para imaginar, né? Esse povo junto, né? Acho que não encheu o estádio do Curitiba, né? Mas 8 bilhões, tendo já passado pelo mundo, sabe Deus quantos bilhões, e nenhum teve a mesma digital, uma digital igual à minha ou à sua. Para mim é impossível, não cabe na minha cabeça, por uma razão muito simples: a minha cabeça é menor que o meu polegar, para entender essas coisas tão grandes de Deus, não é? Mas a verdade que nós temos que entender é o seguinte: Ele é o oleiro, nós somos o barro, Ele age como quer, onde quer, e Ele pode fazer de 2023, apesar de tudo, o melhor ano que nós já vivemos na nossa existência. Ele pode, só depende de nós, não dele. Ele quer, mas nós queremos mesmo. Eu tenho que aparecer lá no sítio, porque eu tenho aparecido muito pouco. Aí o meu caseiro lá, essa semana, disse: já peguei o trator da prefeitura aqui, me mandou filmagem e tal, não sei o quê, estamos plantando milho. Sabe o que vai acontecer em 2023? Vamos comer milho. Que coisa mais lógica, né, Toninho? Plantei milho, vou comer o quê? Alface? Mas vou comer milho por quê em 2023? Porque em 2022 eu plantei milho. É simples assim, gente, na vida. As coisas de Deus são muito simples. É que os falsos santos tornam as coisas muito difíceis, tornando o nosso Deus um Deus inatingível. Deus se deixa achar, Ele mesmo diz: eu me deixo achar por aqueles que me buscam, que me procuram. Então a gente tem que buscar. Lá em Deuteronômio, no capítulo 32, vamos ler a maneira cuidadosa como Deus agiu. Deus, se referindo ao seu povo, que somos nós hoje, né, os encontrou perdidos no deserto, numa região onde viviam animais ferozes. Chegou perto, cuidou deles e os protegeu. Olhe isso para você, meu irmão, minha irmã. E os protegeu como se fossem a menina dos seus olhos. Declaração da paixão de Deus por você. Eu cuido de você como eu cuido da menina dos meus olhos. E aí ele diz ainda mais assim: como a águia ensina os filhotes a voar, e com as asas estendidas pega quando estão caindo, assim o Senhor cuida da 10ª igreja. Cuida do seu povo, né? Também em Deuteronômio, tem uma porção de versículos que eu associei aqui, né? Ele diz assim: nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nesses 40 anos de luta, de deserto. Guiou-os de dia com uma nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto rachou rochas ao meio e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar água como rios, como diz aqui no nosso salmo, aqui, diz assim, fez sair, versículo 14, o Asaf diz assim: de dia os guiou como uma nuvem e toda a noite com um clarão de fogo, fendeu as penhas no deserto e deu-lhes de beber como de grandes abismos, fez sair fontes da rocha e fez correr as águas dos rios, e ainda prosseguiram em pecar contra ele, provocando-o ao Altíssimo. Vamos trazer à memória, gente, tudo aquilo que já Deus fez na nossa vida. Na hora da luta, na hora da dúvida, na hora da perda, na hora do sofrimento, na hora da angústia,
traz à memória tudo que Deus já fez na sua vida. Eu tenho um papelzinho aqui dentro, que tem tanto papel aqui dentro que eu nem vou procurar, né, está tudo amarelado. Ele está comigo desde 1983, quando eu vim aqui para Campo Comprido. Um pouquinho antes de eu vir para cá. Quando nós nos reuníamos em jejum e oração, 3 dias todo mês. Chuva, frio, calor, fosse o que fosse. 5, 6 anos direto estivemos ali. Aí o pastor Eduardo se elegeu presidente, eu acabei me elegendo para o Conselho Nacional também, e aí bagunçou tudo nossa vida, né? Já não tínhamos mais condição de continuar. Mas tudo aquilo que eu pedi a Deus, que está nesse papel, num tempo que não existia essa igreja, que eu não conhecia nada além do Paraná e tudo mais, Deus me levou para o mundo inteiro. O único continente que eu não botei meus pés foi a Oceania, porque falhou uma reunião mundial da quadrangular lá na Austrália, senão eu teria estado lá também. Rodei esse Brasil inteirinho, não tem um estado desse Brasil que eu não conheça. Por quê? Porque eu pedi. Nós estávamos naquela mentira, eu não tinha, agora que estou me lembrando, eu não tinha nem assumido a 10ª igreja, aquela pequenininha lá da Bernardo Sobieck, mas já estava pedindo que eu queria construir uma catedral, e olha nós aqui hoje. E se eu for olhar o resto, eu tenho que olhar lá, porque a memória já não está ajudando muito. Então, cada vez que eu tenho um problema, uma dúvida, ou sabe, dá uma vacilada, qualquer coisa, ou a coisa é meio grande demais, é só pegar aquele papelzinho amarelado e ver tudo que Deus já fez na minha vida no passado. Eu estou com 74 hoje. Deus continua com a mesma idade que Ele tinha quando Ele fez acontecer tudo isso na minha vida e ouviu a minha oração, porque o nosso Deus não envelhece, Ele é eterno. Então não envelheça o seu Deus, envelheça em paz, com saúde, com alegria, harmonizado, corpo, alma e espírito, feliz, na certeza de que o mesmo Deus que já fez tantas coisas na nossa vida, pode fazer de novo, mas não no nosso tempo, no tempo dele. Nós somos o povo que não vive por vista, mas vive por fé. O que parece não é real. O que é real é aquilo que não aparece. É o impossível de Deus nas nossas vidas. Foi quando Marta, lembra de Marta? Disse a Jesus ao lado do túmulo: ah, Senhor, já está cheirando mal, 4 dias enterrado, né? Tirar a pedra, o que está ruim vai ficar pior. Já está todo mundo revoltado contigo, eu estou inconformada. Demorasse 4 dias para chegar aqui. E Jesus disse para ela uma coisa que está dizendo para você nessa manhã também: Marta, tira a pedra. A pedra era aquela pedra redonda, né? Que você corria para o lado numa canaleta, quando a sepultura era na rocha. Manda os homens tirar a pedra. Mas Senhor, já cheira mal. E nós estamos desse jeito também, né? Meu sonho já morreu, já cheira mal. Minha situação já cheira mal. E assim por diante, né? E então o Senhor Jesus diz para ele uma das muitas condicionais de Deus que nós não conseguimos entender: se creres, verás a glória de Deus. Já te disse, tira a pedra dos teus olhos, tira a pedra do teu coração, tira a pedra dos teus sentimentos, tira aquilo que está te afastando de Deus. Ele pode preparar para os seus uma mesa no deserto. É essa a mensagem de final de ano para vocês. Ele pode preparar o melhor para nós nesse momento político tão terrível que o Brasil está
passando. Ele pode. E nós podemos sossegar, porque nós não dependemos de governo humano. Nós temos o governo insuperável de Deus. Amém? Aí então a gente lê Davi, no Salmo 23, que nós falamos aqui, acho que a semana passada, né? Ou retrasada, que semana passada o Cristiano estava aqui, né? Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Prepara-me, Senhor, uma mesa no ano de 2023. Prepara-me uma mesa na minha família. Prepara-me uma mesa aos olhos dos meus inimigos, daqueles que me invejam, daqueles que me amaldiçoam, daqueles que trabalham procurando puxar o meu tapete. Prepara-me uma mesa, Senhor, nesse deserto. Unge-me a minha cabeça com óleo. Faça o meu cálice transbordar. E Ele é Deus. Davi, quando escreveu isto, onde é que está mesmo? Segundo Samuel, capítulo 17, vamos lembrando por etapa aqui. Segundo Samuel, capítulo 17, bom, é só procurar nas minhas marcações aqui que eu já acho. Eu não estou achando porque está no primeiro Samuel. Não aprendeu a manusear a Bíblia ainda não? Segundo Samuel 16, 17. Assim diz a palavra de Deus. Enfim, está na Bíblia. Está na Bíblia, só não estou conseguindo me lembrar exatamente aonde está, mas para mim era 2 Samuel, não, é 17, tá, 17, 27, é isso aqui. É aqui, marque na sua Bíblia isso como eu faço, que aí daí quando dá esses brancos você acha. Esse foi o momento, e por causa disto aqui, que Davi escreveu o Salmo 23, que a gente sempre pensa, né? Que ele escreveu quando era moleque ainda, lá olhando para as ovelhas dos seus pais, que é mais fácil, é mais romântico dizer, mas não é verdade. A verdade é que ele escreveu depois disso aqui. A vitória do exército de Davi sobre o de Absalão, seu filho, que o tinha traído no momento mais amargo da vida dele, mais frustrante. E sucedeu que, chegando Davi a Manaim, sobe filho de Naás, de Rabá, dos filhos de Amã, babá, tomaram camas e bacias e vasilhas de barro e trigo e cevada e farinha e grão torrado e favas e lentilhas também torradas e mel e manteiga, já deu fome, e ovelhas e queijos de vaca, e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram: este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Quando Davi, com seu pequeno exército rebelde ali, chamado de rebelde, né? Estava no deserto, sem eira nem beira, sem água nem comida, então Deus levantou essas pessoas para montarem uma mesa no deserto para Davi e para os seus, para eles sobreviverem e vencerem essa batalha contra o exército de Absalão, que depois deu no que deu, que vocês já sabem. Em outras palavras, Deus pode sim, como Davi disse, prepara-nos uma mesa para mim diante do exército inimigo, diante dos meus adversários, diante daqueles que querem o meu mal. Preparas uma mesa para mim no deserto. Então creia,
Tem muita gente sofrendo, tem muita gente atravessando momentos difíceis, né? Na verdade, está todo mundo encolhido, está todo mundo, quem tem suas empresas e tudo mais, está percebendo, né, que as coisas estão fechadas, porque todo mundo, empresários, os de fora e os de dentro, estão temerosos com relação a todas as bobagens que aquele cidadão anda dizendo por aí. Então está todo mundo retrancado. Mas vamos tirar tudo isso da nossa mente e olhar para Davi no deserto, perseguido, destronado, traído pelo próprio filho, com um pequeno exército, não tão bem preparado como o outro, e com fome e com sede, e o Senhor levantando, criando situações, levantando pessoas para preparar, como ele diz no Salmo 23, uma mesa no deserto, fazendo com que ele bebesse e pudesse descansar em águas tranquilas, vendo nessas águas a tranquilidade que o Espírito de Deus pode dar ao coração de todo aquele que confia verdadeiramente no seu Deus. Confie em Deus, porque nós podemos ter um presidente do Brasil, um governador do estado, um prefeito da cidade, mas de verdade nós temos um Senhor sobre as nossas vidas, que nos tem como menina dos seus olhos. Amém? Então, nenhum escolhido de Deus, e você é um escolhido, senão você não estaria aqui nessa manhã. Nenhum escolhido de Deus que passou pela prova morreu nela. É só você lembrar de José, saiu do poço para o trono. É só você lembrar de Isaac, no deserto plantou, no deserto abriu poços e água verteu, e 100 por 1 as sementes que ele plantou geraram a economia dele, né? Jacó voltou rico, também porque fez um voto, no caso dele, de dízimo com Deus, voltou rico 20 anos depois. Daniel saiu da cova para espanto dos seus inimigos. Os 3 jovens hebreus saíram vivos de dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida. Jonas, cabeçudo, como nós muitas vezes somos, não é isso? Saiu do ventre do peixe para cumprir a missão que Deus lhe deu. E talvez muitos de nós estamos no ventre de um grande peixe porque não estamos fazendo a vontade de Deus. Davi venceu Golias, Jesus saiu da sepultura, e você também vai sair. Amém? A Cadeia da Prece, Jesus mais perto de você.